Olá! No vídeo anterior fizemos uma revisão de 6 estrelas álgebra dispersa e encerramos aquele vídeo com a seguinte conjectura. A conjectura era que a existência de uma 6 estrela álgebra não comutativa, dispersa e não separável que não admite um conjunto redundante não enumerável é independente de ZFC. Então, se queremos provar essa conjectura, provar que ela é verdadeira, temos que seguir duas direções. A primeira é construir uma 6 estrela álgebra não comutativa, dispersa e não separável que não admite um conjunto redundante não enumerável. E como eu tinha mencionado no vídeo anterior, queremos aqui um exemplo interessante de 6 estrela álgebra, no sentido que não apenas que ela é não comutativa, mas ela é do tipo Fourier não comutativo. Então essa primeira direção era um contra-exemplo consistente para essa conjectura, e a segunda direção seria provar que é consistente que toda 6 estrela álgebra não comutativa, dispersa e não separável possui um conjunto redundante não enumerável. E seguindo essas duas direções, obteríamos que a conjectura é verdadeira. Então, só adiantando um pouco, conseguimos ser bem-sucedidos na direção 1, ou seja, construímos um exemplo de 6 estrela álgebra Fourier não comutativa, dispersa e não separável que não admite um conjunto redundante não enumerável. Porém, essa direção 2 ainda permanece em aberto. Então, ainda não fomos bem-sucedidos para provar essa direção 2. Mas conseguimos obter alguns resultados interessantes relacionados a essa direção 2. Então, antes de partir para a construção, vamos primeiro olhar quais foram os resultados que obtemos com o objetivo de provar a direção 2. Então, esse vídeo e o próximo vídeo será referente a essa direção 2, alguns resultados parciais que obtivemos aqui. Vamos começar. Então, esse vídeo será sobre 6 estrelas álgebra de densidade contínua. Mais especificamente, iremos estudar 6 estrelas álgebra de densidade contínua em B de L2, nos operadores limitados de L2. Estudar no sentido de estudar qual que é o comportamento da irredundância para 6 estrelas álgebra de densidade contínua. E o que vamos obter é provar que é consistente com o ZFC que toda 6 estrelas álgebra de densidade contínua em B de L2 possui um conjunto redundante de cardinalidade contínua. E para provar esse resultado precisamos de alguns lemas que veremos logo a seguir. O primeiro lema é que se eu tiver uma 6 estrela álgebra A de densidade contínua e eu pego um conjunto de geradores para elas, então existe um subconjunto gama do contínuo, também de cardinalidade contínua, tal que para todo alfa pertencente a gama, o elemento A alfa não pertence a 6 estrelas subálgebra gerada por a beta, tal que beta é menor que alfa, e o beta pertencente a gama. Então, basicamente o que está dizendo é que, dado um conjunto de gerador para nossa álgebra, que é uma álgebra de densidade contínua, eu vou conseguir uma família, consigo uma subfamília que é indexada por gama, que ele tem a propriedade que para todo elemento que eu escolher, todo A alfa, se eu considerar a 6 estrela álgebra gerada pelos elementos anteriores, esse elemento alfa não pertence a essa 6 estrela subálgebra gerado pelos elementos anteriores a ele. Então vamos fazer a prova desse lema, esboçar a ideia da prova. Então a construção desse conjunto gama aqui é feita por indução. Então suponho que eu já tenho definido o A de Xi para todo Xi menor que um dado beta, onde beta é menor do que o contínuo. Se não existir um gama maior do que o sup dos A de Xi para Xi menor que beta, tal que o A de gama não está na 6 estrela subálgebra gerada por A alfa de Xi para Xi menor que beta, então implica que esses elementos aqui geram a 6 estrela álgebra A. Isso é uma contradição, porque o beta é menor do que o contínuo, então eu teria que a densidade de A seria menor do que o contínuo, porque ele seria gerado por esses elementos. Em particular, teria um conjunto denso de cardinalidade beta.
eu estou assumindo aqui que beta é menor do que o contínuo. Então, essa hipótese que nunca ocorre, então eu pego um gama que seja maior do que isso, tal que o A gama não está na sexta subálgebra gerada pelos elementos que estão abaixo dele. E isso conclui a demonstração por indução. Bom, e temos assim a prova desse lema. E um corolário simples é o seguinte. Então agora tem uma sexta álgebra de densidade contínua gerada por esse conjunto. Então existe um gama contido no contínuo de cardinalidade contínuo e também eu posso assumir que existe um epsilon maior que zero, tais que para todo alfa pertencente a gama, para todo f contido em gama finito e com o máximo de f menor do que o alfa, temos que a distância do ponto A alfa à sexta álgebra gerada por A beta, onde esse beta pertence a f, essa distância é sempre maior do que epsilon. Então o que esse corolário nos diz é que, dada uma sexta álgebra A de densidade contínua e o conjunto de gerador para ele, eu sempre desse conjunto de gerador consigo subtrair uma subfamília, que eu estou desenhando aqui. E essa família tem a seguinte propriedade, que também existe um epsilon maior que zero, tal que toda vez que eu pegar um ponto dessa família e também uma subfamília finita, que eu estou representando aqui por pontos verdes, uma subfamília finita, tal que o máximo de f é menor do que o alfa, então estamos nessa situação, e eu pegar a sexta subálgebra gerada por esses pontos menores, eu sei que a distância desse ponto até esse vai ser sempre maior do que o epsilon. E esse corolário é o suficiente na questão de sextas álgebras para provar o seguinte resultado. Então eu quero provar que é consistente com os FC que para toda a família de operadores em B de L2, toda a família de cardinalidade contínua, que gera uma sexta subálgebra de densidade contínua, existe um subconjunto gama do contínuo, também de cardinalidade contínua, tal que esse conjunto aqui, T alfa, tal que o alfa pertence a gama, é um conjunto redundante. Então, de forma resumida, dado uma família de operadores em B de L2 de tamanho contínuo que geram uma sexta subálgebra de densidade contínua, eu consigo extrair dessa família uma subfamília que é uma subfamília de cardinalidade contínua e redundante. Então a prova, como que é o resultado de consistência, precisamos usar algo adicional aos FC. Nesse caso aqui faremos uma prova usando o método de force. Mais especificamente, a prova será feita no modelo de Cohen. Vamos fazer uma breve revisão sobre o modelo de Cohen. Começamos com a definição da ordem parcial Fn de ômega 2. Então, Fn de ômega 2 é formada por todas as funções finitas que vão de ômega 2 em 2. Então, eu quero dizer funções que vão de A em 2, onde o domínio aqui, esse A, é um subconjunto de ômega 2 e ele é um conjunto finito. Então, esses são os elementos que formam o Fn de ômega 2 e como eu quero uma ordem parcial, eu tenho que definir a ordem Fn de ômega 2. E a ordem Fn de ômega 2 é dada por, eu digo que um P é menor ou igual a Q, se somente se o P estende Q como função. Bom, e é essa ordem parcial que se usa para provar o seguinte teorema. Teorema que diz que a consistência de ZFC implica a consistência de ZFC mais a negação de hipótese do contínuo. Bom, para mais detalhes sobre force, em particular esse resultado aqui de Cohen, eu indico esse livro do Kuhn, que está nas referências. Em particular, eu vou assumir alguma familiaridade com a noção de forcing, por exemplo, a noção de p-nomes. Mas eles podem ser encontrados nessa indicação aqui. Agora eu vou enunciar alguns fatos sobre o forcing de Cohen. O primeiro fato é que toda abjeção de ômega 2 em ômega 2 induz um isomorfismo de ordem de Fn de ômega 2 em Fn de ômega 2. E esse isomorfismo é dado simplesmente pela composição. Ou seja, eu pego um elemento P de Fn de ômega 2, que é uma função finita de ômega 2,
eu simplesmente faço a composição P composta com F. Bom, claro que aqui nessa definição tem alguns detalhes, né? Então o que eu estou fazendo aqui é o P composto com F, mas o F aqui é uma restrição de F, né? Então a restrição de F seria para B, onde B é a imagem do domínio de A pela F. Mas aqui eu só estou colocando por simplicidade. Por simplicidade estou colocando dessa forma, mas só tomar um pouco de cuidado aqui. Bom, e além disso, dada essa abjeção, também tem uma associação entre os nomes dessa ordem parcial, onde essa associação é dada dessa forma. Bom, a parte 2, na verdade, ela não decode uma abjeção, basta qualquer que seja o isomorfismo de ordem, eu posso fazer essa associação entre as classes dos p-nomes. A referência básica para para encontrar a demonstração desses fatos pode ser encontrada no livro do Kuhnen. Então, seguindo, eu tenho mais esse fato que eu estou colocando aqui como um teorema. Então, esse teorema diz que se eu tiver uma fórmula da teoria dos conjuntos, em n variáveis, P um elemento dessa ordem parcial, desse Forsyth de Cohen, e F é uma permutação de ômega 2. Eu tenho também tal 1, tal n, uma sequência de Fn e ômega 2 nomes. Então, o que esse teorema diz é que se eu tenho um elemento P, se o elemento P força o φ de tal 1 até o tal n, isso sem somente ser o Fc de P força o φ do F' de C de tal 1, o F' de C de tal n. Então, isso aqui vale sem somente ser eu aplicando o F a todos os elementos daqui também vale. Então P força isso e somente se o Fc de P força isso, onde eu troco aqui o P pelo Fc de P, pelo elemento dado pelo isomorfismo F, e cada p-nome eu troco pelo seu respectivo p-nome através dessa aplicação Fc estrela. Então, uma referência onde se pode encontrar a prova desse resultado é no livro do Kuhnen. Vamos usar exatamente essa propriedade para provar o nosso principal teorema. A ideia é encontrar uma fixa antissimétrica, depois de encontrar uma permutação, construir uma permutação de ômega 2 que satisfaça certas propriedades. Então, vamos ao teorema. Então, queremos provar esse teorema. Então, queremos provar que é consistente com os GFC que para toda família de operadores T-alfa, para alfa menor que o contínuo, toda família de operadores em B de L2 de tamanho contínuo e que gera uma C-estrela subálgebra de densidade contínua, existe um subconjunto desses operadores de tamanho contínuo e que forma um conjunto irredundante. Então, aqui eu vou fazer só o esboço da prova. Então, eu considero V um modelo que satisfaz a hipótese contínua e eu considero aquele modelo de Cohen Fn de ômega 2 em V. Em seguida, eu considero G um filtro genérico e eu vou provar que esse resultado é válido. Ele é válido nesse modelo V de G. Então, lembrando o corolário que vimos anteriormente, se eu tenho uma C-estrela alta de densidade contínua, ele é gerado por esses elementos. Então eu consigo uma subfamília e um epsilon maior que zero, tal que qualquer que seja alfa pertencente a gama e f contido em gama finito com máximo de f menor que alfa, eu tenho que a distância do ponto a alfa até a C-estrela álgebra gerada por esse elemento a beta, para beta pertencente a f, é maior do que o epsilon. Então, disso aqui, eu posso concluir que o Fn de ômega 2 força que a distância do T alfa ponto, que aqui eu estou usando os p-nomes, né? A distância do T alfa até a C-estrela álgebra gerada pelos elementos beta 1, beta 2, beta n é maior que um dado Q, onde Q é um racional. Os beta 1, beta 2, beta n são menores do que o alfa. Então, vamos supor que essa família dos T alfa para alfa pertencente ao gama, ela não é irredundante. Então, existe um eta, tal que o T eta pertence a C-estrela álgebra gerada por T de Xi para Xi diferente de eta. Então, em particular, dado o Q positivo, vai existir uns beta 1, beta 2, beta n, tal que a distância de T eta até a C-estrela álgebra gerada por beta 1, beta n é menor do que o Q. Para beta 1, beta 2, beta n é diferente de eta.
Isso segue do fato de que, como estamos assumindo que o t de eta pertence à cesta Elhausern gerada por esses elementos, então dado um Q maior que zero, vão existir um número finito desses elementos que estão aqui, então que a distância de t de eta até a cesta Elhausern gerada por esses elementos é menor do que um Q. Então observe que a diferença dessa condição para essa é porque aqui eu só tenho que os beta 1 e beta n são diferentes de eta, mas eles podem estar acima ou abaixo de eta. Vamos agora considerar uma bijeção de ômega 2 com certas propriedades. Então eu considero o alfa como sendo o máximo entre o beta 1, beta 2, beta n até o eta. Então vai existir uma permutação de ômega 2 com as seguintes propriedades. O sigma c de estrela do t de eta elevado no t alfa e o sigma estrela c de t beta i elevado no t de beta i, ou seja, o t de beta i ele não altera. Bom, como vimos anteriormente, eu tinha que o p forçava essa expressão. Agora o que eu vou fazer é aplicar o sigma nessa expressão. Então vou aplicar o sigma de p aqui, trocar cada um desses p nomes aqui por sigma estrela de c aplicado no respectivo nome. Então aqui eu posso supor que vou continuar com p. P vai forçar que a distância do sigma estrela c de t de eta e a distância desse ponto a c estrela gerada por esses elementos é menor do que o Q. Bom, mas o sigma c de t eta aqui vai para o t alfa e o t de beta i permanece os mesmos. Então o que eu tenho é que o P vai forçar que a distância do t alfa até a c estrela gerada por beta 1 beta n é menor do que o Q. Só que agora eu tenho que o beta 1, beta 2, beta n é menor do que o alfa, porque foi assim que eu defini o alfa. Isso é uma contradição com o que afirmamos no começo, que o Fn de ômega 2 forçava que a distância do t alfa até essa c estrela álgebra é maior do que o Q. Para toda a sequência finita beta 1, beta 2 e beta n menor do que alfa. Então com essas duas contradições, eu chego que posso concluir que a sequência dos t alfa é irredundante. Então, concluindo, provamos que é consistente que toda C estrela subálgebra de B de L2 de cardinalidade contínua admite um conjunto redundante de cardinalidade contínua. E com isso terminamos esse vídeo. Só para finalizar, aqui estão as referências e aqui é a referência do livro do Kuhnen sobre todos os argumentos de força que foram usados nesse vídeo. Obrigado.